Tá na hora de mais um programa Viver Bem Unimed Campos. Na série Nutrição nos Ciclos da Vida, vamos falar sobre alimentação na gravidez. 21 de setembro é o Dia Mundial do Alzheimer. Vamos abordar essa doença que atinge a mais de 1 milhão de brasileiros. No quadro Coma Bem e Viva Melhor, tem uma deliciosa receita de pão de liquidificador. O Viver Bem Unimed Campos começa agora. Quase sempre muito esperada, a gravidez é um momento muito especial na vida da mulher. Mas não é nada fácil saber o que pode e o que não deve fazer parte da sua alimentação. Vamos então a mais um episódio da série Nutrição nos Ciclos da Vida. Hoje, dando continuidade ao nosso quadro sobre nutrição nos ciclos da vida, nós vamos falar sobre a alimentação na gestação. A gravidez é uma fase que inspira muitos cuidados, que são fundamentais tanto para a saúde da mãe quanto do bebê que está para nascer. Muitas dúvidas são frequentes nesse momento. O que comer, se é preciso comer em dobro, o que não se deve comer, entre outras. Em primeiro lugar, é importante lembrar que a mulher grávida tem sim as suas demandas nutricionais aumentadas, afinal de contas ela tem as suas necessidades e as necessidades do bebê, porém ela não necessita comer em dobro. Pelo contrário, a alimentação sempre deverá ser equilibrada, porque uma mãe bem nutrida é capaz de fornecer todos os nutrientes necessários para garantir um bom desenvolvimento do bebê. Os desajustes alimentares podem levar a diversas disfunções no nascimento até a fase adulta, além de aumentar a tendência de obesidade, hipertensão, diabetes e ainda contribuir para diminuir as complicações durante a gravidez. As recomendações nutricionais para uma mulher grávida estão relacionadas a uma alimentação mais saudável e mais natural. Por isso, é importante que ela faça pelo menos 5 refeições ao dia, que ela não pule as refeições principais e faça pequenos lanches intermediários, e que ela não fique muito tempo de jejum, mais de 3 horas sem comer. Consuma diariamente alimentos como cereais, tubérculos e massas na sua forma integral, frutas, verduras e legumes, porque um prato colorido é sempre rico em muitas vitaminas e minerais que são extremamente importantes nessa fase. Consuma também leguminosas como feijão, lentilha e o grão de bico, porque são fontes de proteínas, de vitaminas e minerais. E lembre-se que para absorver o ferro dos alimentos de origem vegetal, como das leguminosas e dos vegetais, você precisa na mesma refeição consumir algum alimento que seja rico em vitamina C, como frutas cítricas, laranja, abacaxi, morango. Leites e derivados de carnes também são muito importantes. Prefira as carnes magras com baixo teor de gordura, como filé mignon, patinho e lagarto. Retire a gordura aparente ou a pele das aves antes do preparo. Leites e derivados são boas fontes de cálcio na alimentação, que é um mineral muito importante para o crescimento e o desenvolvimento dos ossos e dos dentes. Evite misturar alimentos que são ricos em cálcio e ferro na mesma refeição, porque o cálcio pode atrapalhar a absorção do ferro. Diminua também o consumo de gorduras. Fique atento ao rótulo dos alimentos. Não consuma aqueles que contêm gordura trans na sua composição. Evite os alimentos embutidos, como salsicha, salame, presunto, além de queijos muito amarelados, salgadinhos, alimentos congelados, sorvetes, entre outros. Fique atento também ao consumo em excesso de alimentos que são ricos em açúcar, como refrigerantes, sucos industrializados, biscoitos recheados, entre outras guloseimas, porque eles podem aumentar o risco de complicações durante a gravidez, como excesso de peso, obesidade e diabetes. Diminua também o uso de sal nas preparações. Existem alguns nutrientes que são essenciais durante a gestação por diversos motivos, principalmente porque eles contribuem para uma boa formação do feto. Entre eles a gente destaca o ácido fólico, que reduz o risco de má formação do tubo neural do bebê, e a gente encontra nas leguminosas, vegetais verdes escuros e cereais integrais. Outro nutriente também muito importante é o ferro. A deficiência desse mineral pode gerar problemas como baixo peso ao nascer, prematuridade e mortalidade perinatal. Aumente o consumo de carnes, peixes, leguminosas como o feijão e o grão de bico e hortaliças verdes escuras. E não se esqueça de, junto na mesma refeição, consumir algum alimento rico em vitamina C, como as frutas cítricas. O iodo também é um mineral muito importante, porque sua deficiência pode comprometer o desenvolvimento cognitivo fetal. Peixes, crustáceos, algas, vegetais de forma geral, carnes, leites e derivados são boas fontes desse mineral.
Cálcio e vitamina D também são importantes, porque o cálcio ajuda na construção dos dentes e de ossos fortes e a vitamina D vai auxiliar na fixação do cálcio. Aumente o consumo de leites e derivados, vegetais como a couve e espinafre, peixes como salmão e sardinha e ovos. O zinco ajuda no desenvolvimento neurológico do bebê. A sua deficiência pode provocar malformações congênitas e baixo peso ao nascer. Carnes, peixes, cereais integrais, leites e derivados e leguminosas são boas fontes desse mineral. Por último, nós temos o magnésio. Teores adequados desse nutriente durante a gravidez podem reduzir o risco de pré-eclâmpsia, de nascimento prematuro e de atraso do crescimento intrauterino. As oleaginosas, cereais integrais, feijão, banana e abacate são boas fontes alimentares de magnésio. Um dos maiores cuidados que a gestante deve tomar está relacionado à higienização e ao preparo dos alimentos. Evite consumir carnes e ovos mal cozidos, leites e derivados não pasteurizados e vegetais mal higienizados, porque esses cuidados evitam contaminações que podem gerar graves problemas durante a gravidez e pode até mesmo provocar o aborto. Para as mulheres que gostam de consumir chás, é importante estar atenta, porque muitas ervas podem ser abortivas. Chás como canela, hortelã e cavalinha devem ser evitados. É importante consultar um profissional para orientar quais são as outras ervas que devem ser evitadas nesse momento. Evite também o consumo em excesso de alimentos que contêm cafeína, como cafés, refrigerantes e chás verde e preto. É sempre importante lembrar também que bebidas alcoólicas, cigarro e drogas são proibidas nessa fase porque podem levar desde a má formação até o aborto. Existem algumas queixas muito frequentes durante o processo de gestação que a gente pode controlar através de algumas medidas alimentares. Por exemplo, náuseas, vômitos e azia, que são queixas muito frequentes na maioria das mulheres no início da gestação. Para aliviar esses sintomas, deve-se fazer as refeições fracionadas, ou seja, uma grande quantidade de refeições ao longo do dia, de 5 a 6 refeições mais ou menos, evitando períodos muito longos de jejum e que essas refeições sejam de pequeno volume. Evitar o consumo de líquidos durante as refeições ou em jejum antes do café da manhã, da primeira refeição. O primeiro alimento consumido no dia deve sempre ser sólido. Evite também alimentos que são muito gordurosos, picantes, condimentados, bebidas que contêm cafeína e alimentos muito doces. Procure não se deitar após as refeições. Existem ainda também alguns alimentos que podem, de forma isolada ou particular, causar esses sintomas na mulher. Então é importante que ela esteja atenta às ocorrências e quais foram os alimentos que podem ter causado esses sintomas nela e evitar esses alimentos que foram observados. Essas foram as orientações para a mulher durante a gravidez. É muito importante que nessa fase ela receba o acompanhamento nutricional para tirar maiores dúvidas, consultar quais são outros alimentos que devem ser evitados nesse período e também monitorar o ganho de peso, que é muito importante nessa fase. No nosso próximo programa, você vai acompanhar como deve ser a alimentação na terceira idade. Até lá! De acordo com a Sociedade Brasileira de Alzheimer, cerca de 1.200.000 brasileiros sofrem com a doença degenerativa. O Alzheimer é a maior causa de demência, mas não é a única. E para abordar esse tema, estamos recebendo a médica Lana Maria Pereira da Silva e o nosso consultor em saúde, o Dr. Paulo Irano. Dr. Paulo, a gente tratando agora do Alzheimer e os números são bastante expressivos e preocupantes, né? São muito preocupantes e, na verdade, historicamente, né, num tempo não tão muito de passado, mas todos os pacientes que evoluíam pela idade a quadros demenciais antes eram catalogados como aterosclerose, né? E meu avô está esclerosado, e não sei quem está esclerosado. E, na verdade, os estudos foram avançando e hoje está bem caracterizada, né, esta doença, essa síndrome demencial que é o Alzheimer, e que ela tem atingido efetivamente pacientes normalmente de mais idade, geralmente acima de 50, 60 anos, mas geralmente acima de 60 anos e até os 90. Quem não teve até os 90 não deverá ter. Essa aqui é uma realidade. Então, o que importa, na verdade, nessa doença são esses aspectos que, com certeza, a doutora Lana vai esclarecer para a gente, no sentido de qual é o objetivo hoje do nosso programa. É de alertar sobre este quadro demencial
E o que fazer para que a gente possa, na verdade, interferir para que esse paciente tenha uma vida melhor, que tenha uma convivência melhor com uma doença que é uma doença crônica, degenerativa e até o presente momento irreversível. Mas a gente pode interferir no sentido de que ela caminhe mais lentamente. E é isso que a gente quer ouvir de doutora Alana agora, né? Essas orientações, como que a gente pode, doutora, né, ter os sinais de alerta e como intervir nessa fase. Sim. Por favor. Na verdade, assim, as pessoas me perguntam às vezes, por que hoje tem tanto caso de demência? Na verdade, a população está envelhecendo mais, né? Isso já é assim, tem uma expectativa de vida maior e aí isso faz com que, de certa forma, a doença também apareça mais. De fato, essa questão ainda tem alguns pacientes que falam assim, acho que meu pai está esclerosando, né? Então, assim, na verdade, a demência ela é uma patologia que tem como seu primeiro sintoma o déficit cognitivo. E aí a gente tem que pensar assim, déficit cognitivo seriam quais, né? Qual a parte da cognição que eu tenho que pensar? A memória, né? A linguagem, a percepção, a execução, a dificuldade de executar. Então a gente começa a perceber que esse idoso, né, ele começa a ter dificuldade de se colocar, de se perder dentro de casa, de se perder a caminho da padaria para casa. Ou seja, ele sai de casa, vai à padaria e não consegue voltar. Não só porque ele não tem memória da volta, mas porque ele não consegue mais, né, executar aquilo com facilidade. Ele não consegue mais se colocar. Ele entende até, às vezes, que a filha é uma vizinha, muitas das vezes ele não reconhece. E aí, às vezes, a família pensa, isso é idade. E aí eu sempre digo, o fato de envelhecer não significa que você tenha que ter essas doenças. É comum que essas doenças aconteçam no idoso, mas a gente precisa trabalhar isso, né? Lidar com isso e buscar tratamento. Então, assim, a primeira coisa é fazer um diagnóstico correto, né? É procurar um profissional que possa fazer esse diagnóstico. Como é que isso é feito? Isso é feito através de testes neuropsicológicos, avaliações que vão me dizer assim, memória, execução, através de um mecanismo que a gente chama de Mini-Mental e os exames. Ah, mas o exame vai me dar certeza que eu tenho demência? Não, não vai me dar. E que demência é essa, né? Eu acho que isso que a gente tem que trazer aqui, que é importante. Assim, demência é o conjunto, né? É a doença, mas ela tem diversas divisões. Tem demência de Alzheimer, demência vascular, frontotemporal, e cada uma delas ocorre por fatores etiológicos diferenciados. Todas são degenerativas, né? Você tem as que, de certa forma, podem ser reversíveis ou irreversíveis. Você tem uma doença uma demência alcoólica, ela pode ser considerada irreversível, dependendo do nível do alcoolismo. Então, assim, existem várias, mas qual que é a principal? Demência de Alzheimer. Eu acho que esse é o nosso foco, né? Até porque é a que mais todo mundo escuta falar. É uma doença degenerativa, não tem a tendência ela piorar. Eu brinco assim, no sentido de explicar, né? Que às vezes o familiar ele fica tão chocado quando ele recebe isso que a gente precisa explicar. É como se quando você pega um paciente de idade que você faz um diagnóstico, né, que tem demência de Alzheimer, é como se eu pegasse um carro, pusesse ele na ladeira e puxasse o freio de mão. O medicamento vai manter ele ali. Aos poucos, aquela ladeira ela é tão, né, íngreme que aquele freio de mão não vai dar conta do carro. Ele, aos poucos, vai começar a descer. Vai travar a doença por um período, mas em algum momento ela vai evoluir. Então, hoje, o que a gente tem de medicação de tratamento, além do fato, né, desse paciente fazer uso de medicamento, é ele poder ter acesso ao psicólogo, ao fonoaudiólogo, ao fisioterapeuta. A família está envolvida, a gente hoje trabalha muito com musicoterapia, a gente conversa com a família, escuta música, faz dança, coloca ele lá no Centro de Demência de Alzheimer, a gente às vezes coloca isso para o paciente, né?
A gente teve um momento assim que a gente fazia muita dança com eles. Agora a gente está com um grupo de pacientes mais assim, avançados. E isso é muito bom, eles conseguem, a gente trabalha isso, os psicólogos, o fisioterapeuta, as fonoaudiólogas, porque você consegue puxar com que o paciente evolua mais lentamente. E eu acho que é isso, assim, o objetivo de quando você faz um diagnóstico é melhorar a qualidade de vida desse idoso e ajudar a família, né? Porque para o cuidador é assustador você receber, mas a gente sempre fala assim, é uma doença e que a gente tem que dar a melhor qualidade de vida para o nosso familiar, mas é uma doença degenerativa, sem cura. E assim, como é que eu faço para não ter demência? Não é possível, né? Não há nada que nos impeça de ter demência. É uma doença que tem um fator familiar, hereditário, genético. Algumas pessoas da família vão ter, outras não. A gente não sabe as razões, né? A gente sabe que algumas pessoas vão desenvolver, algumas famílias têm mais facilidade de desenvolver, tem mais pessoas com quadro de demência. Mas eu penso que hoje, por exemplo, se eu tenho alguém na minha família, eu tenho que criar perspectivas para para que isso aconteça um tempo mais tarde. Então, assim, eu sempre falo com os pacientes, ler é um negócio fundamental. Palavras cruzadas é tudo que você pode fazer que faça com que você trabalhe mais a memória, lide mais com isso, busque mais, trabalhe mais a execução, né? A tirar o idoso mais de casa, aquele idoso que fica muito em casa. E um outro alerta, que um diagnóstico diferencial é depressão. Então, às vezes o idoso, ele começa com depressão e ele vai evoluir. E aí ele trata a depressão, mas acha que não tem significado. E aí a gente tem que ter esse alerta, porque às vezes é um diagnóstico diferencial, ele tem um déficit cognitivo, você trata, ele volta, responde bem, melhora, né, a capacidade cognitiva dele, ou aquela depressão está antecipando uma demência. Então eu acho que assim, a gente tem sempre que incentivar. Os grupos, eles têm uma importância grande nessa relação, né? No caso desse paciente que já está apresentando um quadro de demência, Sim. Com esse processo de vontade de viver, melhorar a qualidade de vida? Eu acho que o grupo é fundamental, né? Eu acho que o grupo no todo, o grupo social, o grupo família, comunidade, igreja, eu acho que assim, o contexto de você pegar um idoso, colocar ele no meio de outras pessoas, algumas famílias, a gente observa que pensa que não, eu vou ficar com vergonha, meu pai vai falar coisa. Eu acho que às vezes a gente vê isso, assim, o paciente num grupo de igreja, por exemplo, e ele evolui bem, ele fica ali, ele consegue ler, ele consegue... Eu tenho uma paciente engraçada, as pessoas... A família não queria, né? Eu falei, qual a religião dela? Ela é evangélica. Então vamos levar ela para a igreja, vamos conversar com o pastor, colocar ela em algumas atividades. E isso deu um up na vida dela, assim. Tem demência? Tem. O diagnóstico dela é demência. Porém, ela está conseguindo, assim, aumentar um pouco mais essa evolução, vamos dizer assim, estender mais para que haja essa evolução. Quando a gente ouve esse cenário todo, doutora, a gente vê que há uma frequência efetivamente muito grande, né, desse quadro demencial por conta do Alzheimer. Isso está bem patenteado, bem claro. Já foi caracterizado que é uma doença crônica, que nós não temos, na verdade, uma causa ainda definida, claramente definida, mas tem os fatores genéticos e tem os fatores, logicamente, que interferem, como todas as doenças, né? O fator genético e os fatores ambientais. Ambientais esses que implicam na qualidade de vida, no modo de vida, nesse ter um seio familiar forte em que vai ter sempre o apoio e a atenção da família. Então, tenho visto que isso é muito importante na vida dessas pessoas. E o que é mais importante é conseguir manter esse paciente num nível de autonomia, né? Em que ele possa desenvolver as atividades que ele precisa da sua sobrevivência, que é o trocar de roupa, que é ir ao banheiro, que é se alimentar. Então,
para que haja esse estímulo, é preciso estar atento. Então, eu penso muito nisso. E a família, nesse momento, é fundamental. Quanto à socialização, né, dita aqui, também é de fundamental importância. Então, tudo que puder fazer para manter esta mente ativa, trabalhando, pensando, se realizando, realizando expectativas da própria ansiedade, são fatores extremamente importantes e positivos para que a gente possa manter. Então, aquele isolamento que muitas das vezes a gente vê nas famílias com os idosos, isto é extremamente grave, é ruim para o paciente, estando ele com Alzheimer ou não. Então, acho que a pitada do amor da família, né? A família apoiando o idoso, é fundamental para que a gente possa manter este idoso ativo, permanentemente integrado ao meio, ao seu meio, com atividades, né, em que ele possa exercer este pensamento, fazer o exercício do raciocínio. Isso é uma das características que a pessoa vai perdendo este raciocínio lógico, perdendo como fazer uma conta mais simples, né, esquecendo as coisas onde não deveria esquecer, colocando as coisas em lugares onde não deveria colocar, a chave do carro na geladeira, coisas desse tipo, são sinais de alerta que às vezes, meu esqueci, esqueci, meu Deus, como é que... esqueci o telefone que eu ligava todo dia. Então, aquelas coisas do dia a dia, quando isso for identificado, não pode ser, não, é porque ele está esquecido, é porque está velho, é porque... Não, pelo amor de Deus. Se tiver algum sinal desses, diferentes do dia a dia, esse paciente tem que ser encaminhado ao profissional que esteja apto a fazer o diagnóstico e conduzir um tratamento que vai, como disse a doutora Lana, impedir essa evolução de uma forma mais veloz. O que a gente pode fazer, e tem resultado muito positivo, é esta abordagem no sentido de, né, doutora Lana, de evitar que isto vá numa velocidade maior, atingindo graus piores. Por quê? Qual o grau pior? É quando a pessoa perde a autonomia. Ela perde a capacidade de se defender e de subsistir sozinho. Aí ela precisa de outras pessoas, a ponto de ficar numa cama, imobilizado, sem poder se mexer, sem poder fazer nada, e aí surgem as complicações, que é o que acaba acontecendo com verdade, pneumonia, infecção urinária, enfim, são aquelas coisas que acontecem. Então, acho que esse é o grande alerta, doutora. Na verdade, eu costumo dizer que o paciente que ele tem demência, seja de Alzheimer, vascular, ele não morre da demência, ele morre das complicações que vai ocorrer. E tem uma fala sua que eu acho perfeita, eu acho família é fundamental para dar apoio nesse momento, assim. Eu tenho um exemplo, né, que eu digo sempre assim, que a gente tem que estar ligado. Né, eu tenho um familiar que tem demência, assim, e um dia eu fui à casa dela, e a coisa que ela mais... Eu amava, eu morei com ela, né, quando eu fui estudar, então ela dizia, eu amava, ela fazia, eu não gosto de quiabo, mas ela fazia a galinha com quiabo, e eu amava, era a única pessoa. E um dia eu fui à casa dela, e eu pedi que ela fizesse, e ela ficou parada na beira do fogão, e eu falei, tia, o que está acontecendo? Eu não lembro a receita. Então ali, eu falei, tem alguma coisa errada. E foi quando a gente, no final, acabamos descobrindo mesmo. Então, assim, é um exemplo simples que eu dou, é uma coisa, né, que eu poderia falar, poxa, não lembra, mas, assim, tudo bem que eu sou da área, isso me chamou a atenção, mas a gente tem que estar ligado nisso. Um idoso que todos os dias faz um caminho e ele se perde, uma idosa que todos os dias senta, faz um casaquinho de tricô e ela não lembra, tem alguma coisa errada. Eu acho que a família... ela é o primeiro ponto. Eu acho, assim, que se esse idoso sozinho é um fator ambiental para ele desenvolver demência, sem dúvida nenhuma. Assim. Então ele não pode ficar sozinho, ele não pode ficar abandonado, ele tem que ser recheado de amor, de cuidados, de atenção. E a família é aquela primeira que vai identificar e a que vai cuidar até o fim. Isso é que é importante. Então, quanto mais pudermos manter uma relação e um equilíbrio neste padrão de vida, de qualidade de vida dos idosos, isto é fundamental, acho que isso é imperativo e eu digo com toda certeza, doutora, pelo que tenho visto também, pela experiência que a gente já tem, né, na vivência médica, e
que estamos tendo também uma experiência muito grande no departamento da Unimed, que eu atendo, a gente vê a importância que tem e a diferença que tem quando este paciente é tratado com amor, com carinho, com atenção. Faz toda a diferença. É verdade. Bem, eu gostaria de agradecer a participação da doutora Alana aqui mais uma vez conosco. Hoje a gente tratando esse tema tão importante que certamente alguém da família teve, alguém sabe, ou algum amigo, algum vizinho com Alzheimer. Então é fundamental que dentro desse processo de socialização todos estejam atentos e que possam interagir com essa pessoa e com a própria família no caso de uma necessidade. Doutor Paulo, até a próxima semana em mais um programa, Mais um, estaremos aí. A gente volta em um instante com uma receita simples e deliciosa de pão de liquidificador. Aguarde aí. Seu Juvenal e Dona Conceição são casados há 40 anos. E há 40 anos, todas as noites, Dona Conceição faz um grande jantar e um bolo de chocolate para sobremesa. Depois de comerem, Dona Conceição toma vinho e seu Juvenal fuma. E os dois se divertem conversando sobre o passado, presente e o futuro. O casamento de seu Juvenal e Dona Conceição é muito saudável. Mas eles têm pressão alta e poderiam ter mais saúde em suas vidas. Quer saber a receita para o bem-estar de quem sofre com a hipertensão? Primeiro, adicione alimentos com pouca gordura saturada. Depois, evite a adição de sal, molhos e caldos prontos nas refeições. Diminua o consumo de doces, bebidas com açúcar e evite o álcool. Pratique exercícios físicos pelo menos 5 vezes por semana. Não fume. Controle o estresse. Administre seus problemas com tranquilidade. Resumindo, a receita é a disciplina. Afinal, a hipertensão pode causar problemas sérios como infarto e acidente vascular cerebral, o AVC. Mas bons hábitos contribuem com o bem-estar, para que a Dona Conceição e seu Juvenal mantenham a pressão em 12/8. Assim, suas vidas podem ser tão saudáveis quanto o seu casamento. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. As ações do Setembro Amarelo na prevenção ao suicídio continuam acontecendo em vários pontos de grande circulação do município. Você confere agora. Estamos no mês de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. Para marcar esse período tão importante, equipes de saúde da Unimed Campos estão promovendo ações de conscientização em vários pontos da cidade. O Centro de Compras da Pilinca, o Centro de Especialidades Unimed Campos, Hospital Unimed Campos e Boulevard Shopping receberam as equipes da Medicina Preventiva Viver Bem, que distribuíram panfletos sobre o tema e ainda promoveram orientações à comunidade. Meu nome é Welton Terra, estou passando pelo Boulevard e acompanhando o trabalho aqui da Unimed junto a essa campanha contra o suicídio, que trata de pessoas que precisam de nossa ajuda, apoio, em um momento difícil da vida, uma dificuldade, pensam em coisas ruins, dá uma força, preste atenção nessas pessoas, vai valer a pena. Meu nome é Lucas de Moura Silva, estou aqui no Shopping Boulevard, estou aqui passando num stand aqui da conscientização do mês contra o suicídio. Eu acho muito legal a população ficar ciente disso, é uma ideia muito bacana, super apoio e compartilho com vocês. Olá, meu nome é Heraldo Júnior, estou aqui no Centro de Especialidade da Unimed, nessa campanha contra o suicídio, no Setembro Amarelo. É muito importante que estejamos todos atentos às pequenas mudanças de comportamento de algum amigo, algum parente nosso. Vamos abraçar essa causa. Setembro Amarelo, isso é muito importante. Sábado, dia 15, foi o Dia do Cliente e a Unimed Campos preparou uma ação para acolher de forma especial os clientes que compareceram ao hospital da Unimed Campos. Com um estande montado na entrada principal do Hospital Unimed Campos,
a equipe realizou um acolhimento especial. As nutricionistas ofertaram aos clientes sucos detox e ainda deram dicas de alimentação saudável. Quero agradecer pela oportunidade que a Unimed está nos prestando por sermos clientes. Assim como eu sou empresário, estou satisfeito pelo que ela está fazendo. Se todos os empresários lembrassem do dia de hoje do cliente, talvez seria bem melhor. Queria agradecer a Unimed por funcionar, né? Lembrar esse dia do cliente, né? Que também estou aqui na emergência e pude experimentar um suco, para a sementinha aqui. E queria agradecer pela Unimed fazendo isso com nós aí. Estive aqui na Unimed com meu neto, fomos muito bem atendidos e gostei de ser lembrado do dia da gente. E queria agradecer a vocês por ter lembrado e ter me dado a sementinha para eu levar para casa. No quadro Coma Bem, Viva Melhor tem receita de pão de liquidificador. Que tal dar uma olhada? Hoje você vai aprender a fazer uma receita de pão diferente. Diferente tanto pelos ingredientes que nós vamos utilizar, porque nós vamos deixar a receita ainda mais saborosa e nutritiva, e também pela forma de preparo. Esse pão é feito no liquidificador e não precisa de sova. Uma das novidades dessa receita é o uso da batata doce, que é um carboidrato de baixo índice glicêmico. Isso quer dizer que a glicose presente nela é absorvida mais lentamente pelo nosso organismo, evitando o que a gente chama de picos de insulina, que pode ser prejudicial, por exemplo, para os diabéticos. Por isso, ela é um carboidrato que pode ser consumido por esse público. Além disso, a batata doce também é rica em fibras, auxilia bastante na saciedade, no bom funcionamento intestinal e até na prevenção de algumas doenças crônicas, e também tem propriedades antioxidantes e detoxificantes. Nessa receita nós vamos utilizar cerca de 1 xícara de batata doce cozida e já amassada. Além da batata doce, nós vamos utilizar também 2 xícaras e 3/4 de farinha de trigo integral, um pote de iogurte natural sem sabor, 2 colheres de sopa de açúcar mascavo, 2 ovos, 1/4 de xícara de azeite, 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de fermento em pó e chia a gosto, que a gente vai usar para polvilhar o nosso pão. O primeiro passo é bater todos os ingredientes no liquidificador, menos o fermento e a chia. Para que a gente consiga liquidificar melhor os ingredientes, nós vamos adicionar a farinha de trigo integral aos poucos. Agora que a nossa mistura já está bastante homogênea, nós vamos acrescentar por último o fermento em pó e vamos bater mais um pouco. Com a nossa mistura homogênea, nós vamos colocá-la numa forma untada e enfarinhada. E vamos colocá-la para descansar por cerca de 40 minutos. É importante que ela descanse em um local fechado. Pode ser o armário, o forno de micro-ondas. E ela vai ficar por cerca de 40 minutos até crescer um pouco. E depois disso, nós vamos polvilhar a chia e levá-la ao forno por mais 40 minutos ou até que ela passe no teste do palito. Esse é o nosso pão pronto. No próximo programa você vai aprender a fazer um tabule de couve-flor. Até lá! Confira os outros programas em nosso canal no YouTube, Unimed Campus RJ. A gente se vê!